Olá, graça e paz. Mais uma leitura para que nós possamos dar cumprimento a esse propósito do estudo e da leitura da Palavra de Deus durante todo o ano. E hoje, nesse 10º dia, nós vamos dar início, nesse 10 de junho, a uma palavra muito especial para abençoar a sua vida. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura, este estudo, que com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida. Vamos continuar neste 10º dia, fazendo a nossa segunda leitura, que está em 1 Samuel 27, capítulo 28. Serão 2 capítulos de 1 Samuel para este dia. O primeiro capítulo, que fala, 1 Samuel 27, fala que Davi vai a Gate, uma das cidades de Israel. E disse Davi em seu coração: ora, certamente serei morto algum dia pela mão de Saul. Nada, portanto, me será melhor do que me apressar e fugir à terra dos filisteus, para que Saul deixe de mim e não ande mais me procurando por todos os termos de Israel, e assim me escaparei da sua mão. Levantou-se, pois, Davi com os 600 homens que tinha consigo, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E ficou Davi em Aquis, em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a que foi mulher de Nabal, o Carmelita. E veio a notícia a Saul que Davi tinha fugido para Gate, e não o buscou mais. E disse Davi a Aquis: se tiver eu achado agora graça em teus olhos, seja-me dado lugar em algumas das cidades da terra onde eu possa habitar. Pois moraria o teu servo contigo na cidade real. E Aquis então lhe deu naquele dia a Ziclag. Dali em diante, Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. E o número dos dias que habitou Davi na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Ou seja, 16 meses Davi passou fora da vontade de Deus. E Davi subia com seus homens e fazia incursões nos Gesruítas, e nos Gessitas, e nos Amalequitas, porque estes habitavam antigamente na terra que se estende na direção de Sur, até a terra do Egito. Verso 9. E Davi com seus homens feria aquela terra, e não deixava com vida nem homem, nem mulher. E levava as ovelhas, as vacas, os jumentos, os camelos e as roupas, e voltava e vinha a Aquis. E dizia a Aquis: onde atacastes hoje? E Davi dizia: contra o sul de Judá, contra o sul de Jeramael e contra o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher que viesse a Gate, dizendo: para que não deem aviso sobre nós, dizendo: isto foi Davi que fez. E este foi o seu costume todo o tempo que morou na terra dos filisteus. E Aquis acreditava em Davi, dizendo assim: ele se faz abominável ao seu povo em Israel, e por isso será para sempre meu servo. Tudo isso aconteceu porque Davi era um homem perseguido.
apesar de já ter sido ungido como rei de Israel, mas ele esperava o cumprimento da palavra de Deus até a tomada total do reino da mão de Saul para passar para Davi. E além disso, Davi era perseguido constantemente por Saul. Nós já vimos isso nas leituras e nos estudos anteriores. Então a única forma que Davi teve de poder sobreviver era vivendo em terra estranha. Capítulo 28 de 1 Samuel. E aconteceu que naqueles dias os filisteus ajuntaram os seus exércitos para lutar contra Israel. E disse Aquis a Davi: sabe de certo que tem que sair comigo à campanha, tu e os teus homens. E Davi respondeu a Aquis: saberás, pois, o que fará o teu servo. E Aquis disse a Davi: portanto te farei meu guarda pessoal todos os dias. E Samuel já estava morto nesse tempo, e todo o Israel tinha lamentado, e o tinham sepultado em Ramá, em sua cidade. E Saul tinha lançado da terra os encantadores e adivinhos, tinha expulsado, né? Pois como os filisteus se ajuntaram, vieram e assentaram um acampamento em Sunem, e Saul ajuntou todo Israel e assentaram um acampamento em Gilboa. E quando viu Saul o acampamento dos filisteus, temeu, teve medo, e se turvou muitíssimo o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. É claro que, evidentemente, Saul já tinha expulsado os profetas das terras de Israel, sem contar que Saul havia perdido o reino de Israel. Estava ainda governando, mas do ponto de vista espiritual, Deus não mais considerava Saul como rei de Israel. Além disso, é importante dizer que Saul andava perseguindo Davi, fazendo coisas erradas. Olha só a loucura, além dele não ter o apoio mais de Deus, não ter mais profetas na sua terra, perseguia aquele que Deus ungiu como rei. Então Saul disse aos seus criados: trazei-me uma mulher que tem um espírito de adivinhação, para que eu vá a ela e por meio dela consulte. E os seus criados lhe responderam: eis que há uma mulher em Endor que tem um espírito de adivinhação. E se disfarçou Saul, vestindo-se com outras vestes, e se foi com 2 homens. E vieram aquela mulher de noite, e ele disse: eu te rogo que me adivinhes por um espírito familiar, e me faças subir a quem eu te disser. E a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como separou da terra os que fazem subir aos espíritos dos mortos e os adivinhos, porque pões tropeço na minha vida para me causar a morte. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te acontecerá por isto. A mulher então disse: a quem te farei subir? E ele respondeu: faz-me subir a Samuel. Samuel já era morto. E vendo a mulher a Samuel, clamou em alta voz e falou àquela mulher a Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois és tu mesmo, Saul. E o rei então lhe disse: não temas o que vês. Né? Além de já ter sido desmascarado,
Ele garantiu que ela não precisava temer, mas queria saber o que ela estava vendo. O que vês? E aí ela respondeu a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse o rei: qual é a sua forma? E ela respondeu: um homem ancião vem, envolto em uma capa. Saul então entendeu que era Samuel, e humilhando o rosto em terra, fez grande reverência. Grande reverência para esta imagem que se travestiu de Samuel. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste me fazendo subir? E Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se apartou de mim, e não me responde mais, nem por mão dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me declares o que hei de fazer. Olha só que negócio. Consultar mortos é uma ação proibida na palavra de Deus. Deus não concorda com essa atitude. E Saul, já perdido, apelou para esta invocação de espíritos para assim obter informação advinda das trevas. Verso 16. Então Samuel diz: e por que me perguntas, havendo se afastado de ti o Senhor, e se tornou teu inimigo? O Senhor, pois, tem-te feito como falou por meu intermédio, pois cortou o Senhor o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não obedeceste à voz do Senhor, nem cumpriste o furor da sua ira sobre Amaleque, por isso o Senhor tem se feito isto hoje. E o Senhor entregará Israel também contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou aquele espírito que se passava por Samuel estava dizendo a Saul que ele morreria no dia seguinte. E até o campo de Israel entregará o Senhor na mão dos filisteus. Naquele momento Saul caiu por terra estendido e teve grande temor pelas palavras de Samuel, que não ficou nele força alguma, porque em todo aquele dia, aquela noite, não tinha comido pão. Então a mulher veio a Saul e, vendo que estava em grande maneira perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada obedeceu a tua voz, e pus a minha vida em tua mão, e ouvi as palavras que tu tens me dito. Rogo-te, pois, que tu também ouça a voz da tua serva, e porei diante de ti um bocado de pão para que comas, e te recupere as forças, e vá ao teu caminho. E ele o recusou, dizendo: não comerei. Mas os seus criados, junto com a mulher, o constrangeram, e ele os obedeceu. E levantou-se, pois, do chão, e se assentou sobre uma cama. E aquela mulher tinha em sua casa um bezerro cevado, o qual matou logo, tomou farinha e a amassou e cozeu dela pães sem levedura, sem fermento, e os trouxe diante de Saul e de seus criados. E logo que comeram, levantaram-se e partiram naquela noite. Aqui nós identificamos praticamente o final do reino de Saul. Começa diante de tantas
arbitrariedades diante de tanta desobediência que ele fez com relação às ordens de Deus. Pagou caro, pagou com a própria vida, além de ter perdido o seu reino. Fica para nós a lição e o ensinamento de que desobedecer a Deus não é o melhor negócio para nenhum ser humano. Glória a Deus.